Os ministros Celso de Mello e Luiz Roberto Barroso falaram com a imprensa ao final da sessão. O resultado, registrado até o momento é muito expressivo. Portanto, de 11 ministros, pelo menos 7 ministros orientam-se no sentido que restaura a ideia essencial da República, que estimula o respeito ao princípio da igualdade. Eu penso, e penso que a maioria do Supremo endossará, que a regra geral é a de que as pessoas devem ser julgadas pelo juiz de primeiro grau. O foro, ele, no geral, ele é muito ruim. Há uma demanda da sociedade pelo fim da impunidade. Eu sou contra vingadores mascarados, expedições punitivas. Nós devemos atuar de acordo com a Constituição e de acordo com a lei. O direito penal deve ser moderado, proporcional, mas tem que ser sério. Bom, e quem está aqui para comentar a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, os ministros falaram aí durante o julgamento em elevador processual. Do que se trata? O ministro Marco Aurélio utilizou essa expressão durante o momento que ele pôde se manifestar no voto, mas esse elevador processual trata-se, na verdade, de todas aquelas ações penais ou investigações que envolvam determinadas autoridades pré-fixadas pelo legislador constituinte, terão um juiz próprio para fazer o julgamento dessas ações criminais. Então, a prerrogativa de foro em razão da função leva em consideração autoridades e o cometimento ou não de crimes comuns. E aí, o elevador processual, ele acaba, essa nomenclatura acaba vindo no sentido de que nós somos cidadãs comuns, não somos autoridades. Responderemos a uma ação penal lá na primeira instância. Mas se em algum momento da nossa vida nós nos tornarmos, por exemplo, detentores de um mandato eletivo de governador e cometendo um crime na condição de governador, quem vai nos julgar será o Superior Tribunal de Justiça. Se nos transformarmos amanhã, em razão de uma eleição ganha, em deputado federal, senador da República, quem vai nos julgar em razão de um cometimento ou não de um crime ou acusação por um crime comum, será o Supremo Tribunal Federal. No caso concreto aqui, nessa ação penal, a pessoa que está sendo acusada de ter cometido um crime de corrupção eleitoral era um cidadão comum, mas que... Então, o processo começou lá na primeira instância, mas veio a se diplomar deputado federal. Então, o processo sai do primeiro andar do Poder Judiciário, que a gente chama a primeira instância, e vem para o quarto andar, que é o Supremo Tribunal Federal. O elevador sobe, e aí a gente diz, o processo sobe, porque é o Supremo, o juiz natural para processar e julgar, em razão de crimes ou supostos crimes cometidos, parlamentares federais. Acontece que, nesse caso concreto, o deputado federal passou a ser, foi diplomado, na verdade, prefeito, depois, renunciou ao cargo de deputado federal e passou a ser prefeito do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, o Supremo deixaria de ser o juiz natural para processar e julgá-lo naquela acusação de corrupção eleitoral e passaria a ser o Tribunal de Justiça na segunda instância do Estado do Rio de Janeiro, porque esse seria o juiz natural do prefeito. Então, esse sobe e desce processual, no caso desses processos, envolvendo autoridades, é o que os ministros estão discutindo para se dar uma interpretação à Constituição no sentido de limitar essa movimentação processual e evitar, como o ministro Luiz Roberto Barroso disse, a impunidade nas ações penais. Então, é sobre esse tema que toda a discussão está sendo travada nessa questão de ordem, nessa ação penal. E houve uma divergência parcial em relação ao voto do relator, né? Qual foi? O ministro Alexandre de Moraes, ontem o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que divergiu apenas numa parte do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, mas que na grande maioria ele acabava acompanhando. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que a prerrogativa de foro ela deve permanecer até que o juiz profira não a sentença, mas até uma fase final em que já tenha terminado a instrução processual penal, aí a competência se prorrogaria, ainda que o deputado viesse a se diplomar
outra autoridade, prefeito aqui no caso concreto, ou que para ser processado por crime depois da diplomação, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, deveria haver uma relação deste crime com o exercício do mandato. E é nesse ponto que o ministro Alexandre de Moraes acabou divergindo. Para o ministro Alexandre de Moraes, não tem como se interpretar a Constituição para dizer que depois de uma vez diplomado, deputado ou senador da República, que tenha cometido qualquer crime comum, não seja o Supremo Tribunal Federal o órgão competente para processá-lo e julgá-lo, ainda que não tenha relação com o exercício do mandato. Ele disse que não conseguiria fazer essa interpretação da Constituição. E para o ministro Luiz Roberto Barroso, e na maioria já que se formou acompanhando o seu voto, essa necessidade não seria imprescindível, ou seja, não faria essa interpretação da Constituição para permitir, então, que a prerrogativa de foro somente deva ser estabelecida quando o crime cometido após a diplomação tenha relação com o exercício do mandato. Mas o julgamento ainda não terminou, teremos que aguardar ainda o deslinde dessa questão de ordem na ação penal para verificar de que maneira os ministros do Supremo irão limitar essa prerrogativa de foro em razão da função, à luz do que determina a Constituição Federal. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até.